Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, que a bênção, a graça do Senhor Jesus esteja contigo hoje e eterna. Que as bênçãos do Senhor lhe acompanhem aonde quer que você esteja, onde quer que você vá, em nome de Jesus. Tenha uma noite de bênção, de paz, de harmonia. Que você tenha uma noite de muita alegria. Descansa no eterno, em nome de Jesus. Chegamos mais uma vez na leitura da Palavra de Deus, meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 8, vamos ler Êxodo capítulo 39 e Provérbios 18. Bem, vamos então todos juntos nessa caminhada e nessa jornada. A cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote presente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O centurião demonstra fé. Então entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo seja curado. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de cama com febre, tomando-a pela mão, a febre deixou ele, levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com as palavras, curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças. Quão difícil é seguir Jesus. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, e os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? A cura de 2 endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado da região dos Gadarenos, ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam
Pastando uma grande manada de porcos, os demônios imploravam a Jesus que os expulsasse. Mande-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse, vão. E eles saíram, entraram no porcos e todos mandaram. Manada tirou-se precipícios abaixo em direção ao mar, morreu afogados. Que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando ouviram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Êxodo capítulo 39. As vestes sacerdotais. Com fio de tecido azul, roxo, vermelho, fizeram vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha lhe ordenado a Moisés. Colete sacerdotal. Fizeram colete sacerdotal de linho fino, trançado, e de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo, vermelho, bateram ouro em finas placas, as quais cortaram fios em ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas duas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O centurião e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O centurião também foi feito de linho fino, trançado, de fios de ouro, e ele fios de tecido azul, roxo, vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriáveis para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Peitoral. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal de linho fino, trançado, de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida fixaram pela 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio, um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira, um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata, uma ametista. Na quarta, um crisolito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo com o nome de suas 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas de ouro. Fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas na extremidade do peitoral e as outras extremidades das correntes, e as 2 filigramas unidas às peças das ombreiras do colete sacerdotal. Na parte da frente fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam as 2 extremidades do peitoral na borda inteira, próximo ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximo da costura, logo acima do cinturão, o colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral, a argola do colete, com um cordão azul, ligando ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Outras vestes sacerdotais. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram um romã de linho fino, trançado, e de fios de tecidos azul, roxo, vermelho,
em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao ministrar como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, turbante, os gorros e os calções de linho fino trancado. O cetuirão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Depois usaram cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A condução do trabalho. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés e a tenda, todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, as travessões, as colunas, as bases, cobertura de pele de carneiro tingido de vermelho, cobertura de couro, de véu protetor, a arca da aliança com suas varas, a tampa, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com um fileiro de lâmpadas e todos os seus utensílios, e o óleo para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e cortina entrada para a tenda, e o altar de bronze com a sua grelha e as suas varas de todos os seus utensílios da bacia e da sua base. As cortinas externas do pátio com as suas colunas, bases do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo e tenda do encontro. E as vestes litúrgicas para ministrar o lugar santo. Tanto as vestes sagradas para Arão, sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servissem como sacerdote. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Feito tudo como o Senhor ordenado. Então Moisés os abençoou. Capítulo 18 de Provérbios. Quem isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez, e o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com desonra vem a vergonha. E as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria de um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e as suas conversas atraem açoites. A conversa do tolo é sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Que relaxe em seu trabalho, irmão, do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ele e estão seguros. A riqueza dos ricos e as suas cidades fortificadas, eles o imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envadece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem sustenta a doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que entrega e conduz à presença dos grandes. O primeiro é apresentar a sua causa, parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sorte resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais insensível do que uma cidade fortificada. E a discussão são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor, e o pobre implora misericórdia, mas o rico responde com desprezo. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão.
Amém? Deus nos abençoe, continue nos fortalecendo, nos direcionando. Muita luz e muita paz para você em Cristo Jesus. Fique em paz e uma ótima noite de sábado.